Olá, eu sou Thaís Oliveira, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Aqui com Thaís. Hoje eu quero meditar com você em Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 33, que diz o seguinte: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Responderam-lhe Pedro, disse-lhe: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Pai, neste momento eu quero te apresentar cada pessoa que está assistindo a esse vídeo, Senhor. Deus, que essa palavra, Deus, que será ministrada neste momento, que possa tocar no coração de cada pessoa, Senhor, que está assistindo, cada pessoa que clicou, Pai. Que essa palavra possa falar ao coração dessa pessoa, possa achar a morada, porque o Senhor, Pai, é o Deus que fala conosco, é o Deus que nos ama, é o Deus que cuida de nós. Muito obrigada por tudo que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, a primeira coisa que eu observo nesse texto, ele tem muitos ensinamentos, é que Jesus compeliu os discípulos a ir de barco para o outro lado. É interessante que a palavra compelir é no sentido de mesmo obrigar, convencer, usar os argumentos. Então Jesus praticamente, no sentido, é como se ele dissesse assim: ó, vocês vão. E os discípulos, eles foram. E o que eu acho interessante é que o verdadeiro discípulo de Cristo ouve a voz do Mestre. Aqueles discípulos não sabiam que ia enfrentar uma tempestade lá na frente, mas eles ouviram o direcionamento de Jesus. Talvez eles queriam ir junto com Jesus, não queriam largar o Mestre em nenhum momento, mas naquele momento a ordem de Jesus é: entre no barco e vá para o outro lado. E às vezes Jesus tem falado com você, e às vezes Jesus tem te direcionado, e às vezes Jesus tem te mostrado o que é que Ele quer, a boa e perfeita vontade dEle, mas nós questionamos, mas nós não entendemos, nós queremos saber o que vai acontecer lá na frente, quando a única coisa que nós devemos saber é: Jesus disse vá, vá. Jesus disse faça, faça. E ponto. É simples. Outro ponto interessante é que depois de ter despedido os discípulos, Jesus despede as multidões. E ele queria ficar sozinho para orar. A Bíblia vai nos dizer que depois disso que ele despediu as multidões, ele sobe ao monte para orar. Bom, era um hábito de Jesus, um costume de Jesus, por mais que Jesus sempre vivesse cercado pelas multidões, mas ele sempre tirava um momento para estar sozinho com Deus, estar sozinho com o Pai, orar, buscar o direcionamento do Pai, falar com o Pai, ter comunhão com o Pai. Como é que nós temos estado nessa questão? Como é que tem sido a nossa vida com Deus? Como é que nós temos tirado tempo para estar com o Pai, mas um tempo verdadeiro, um tempo de qualidade, um tempo em que nós ouvimos a voz de Deus, em que nós estamos com comunhão com o Pai, sozinhos com Deus, onde nós podemos abrir o nosso coração, onde nós podemos orar, onde nós podemos falar com Deus aquilo que nossa alma está sentindo, onde nós podemos pedir, onde nós podemos clamar, onde nós podemos chorar, onde nós podemos nos alegrar, é na presença do Pai. E Jesus, ele tinha esse costume. Será que nós temos seguido esse passo do nosso Mestre? Será que nós temos
tirado esse momento para estar sós com Deus. Hoje nós vivemos num mundo com tanta tecnologia, tantas distrações. Será que nós temos, né, nos dedicado, tirado esse tempo para estar sozinho com o Pai? Outra coisa interessante é que enquanto Jesus estava sozinho com o Pai, os discípulos estavam atravessando. E a Bíblia vai dizer que no momento que eles estavam atravessando, o vento estava contrário. E aquele vento contrário criou como se fosse uma tempestade. As ondas estavam grandes e criou uma tempestade. Meu querido, muitas vezes as tempestades vêm, muitas vezes o vento sopra contrário, muitas vezes você já tentou de todas as formas, todas as alternativas, de todas as maneiras, de todos os jeitos, e por mais que você tente, por mais que você vá atrás, por mais que você corra, não tem conseguido, porque o vento está contrário. E eu acho interessante é que naquele momento ali os discípulos ali naquele barco, o vento contrário, as ondas, eles estavam sendo açoitados pelas ondas, ou seja, eles estavam enfrentando ali uma tempestade por causa do vento contrário. E naquele momento Jesus, que estava sozinho com o Pai, aparece por sobre o mar, andando por sobre o mar. E o que eu acho interessante é que quando os discípulos veem aquela cena, eles pensam que é um fantasma, eles começam a gritar, eles começam a ter medo. A nossa reação diante das lutas, diante das tempestades, é ter medo. Na maioria das vezes, quando as lutas nos vêm, quando as tempestades vêm, o que nós fazemos a primeira coisa é ter medo. O que vai ser de mim, o que vai ser, o que vai acontecer, e agora a gente começa a ficar desesperado em muitos momentos. Mas Jesus apareceu a eles quase já amanhecendo, de manhãzinha, entre mais ou menos as 3 e as 6 da manhã. E quando se vê aquilo, ficam com medo, e Jesus assim: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ei, é isso que Jesus está dizendo para você. Tenha bom ânimo, mesmo em meio a essa tempestade aí que você está enfrentando. Tenha bom ânimo, tenha coragem. Ei, sou eu estou contigo. Eu não abro mão de estar contigo. E eu acho bonito quando Jesus fala assim: tenha bom ânimo, sou eu. Vocês até agora vocês estavam com medo, vocês estavam preocupados, mas eu estou aqui agora. Eu acalmo a tempestade. Eu ando por cima do mar. Jesus é maravilhoso, Jesus é muito lindo. E ainda Jesus fala: não tenham medo. Não tenha medo. Essa tempestade, meu querido, que você está enfrentando, essas tempestades, esses ventos contrários que muitas vezes vêm contra a nossa vida, não é para nos matar, não é para nos enfraquecer, é para nos fortalecer, é para aumentar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E aí Pedro, naquele momento, sendo Pedro, né, ele: se é tu mesmo, Senhor, manda que eu vá até aí onde tu tá, que eu ande por cima do mar. E aí Jesus vem e Pedro vai. E a Bíblia vai dizer que Pedro ainda consegue caminhar por sobre o mar. Quando ele estava olhando para Jesus, imagina a cena, ele saiu do barco, entrou no mar e começou a caminhar. Mas aí, o que é que acontece? A Bíblia vai dizer que Pedro começou a reparar na força do vento. E Pedro teve medo. Nossa, meu querido, enquanto nós estamos com os olhos fitos em Jesus, a gente consegue andar por cima das águas. E esse andar por cima das águas é, mesmo em meio à tempestade, a gente consegue ter alegria, a gente consegue desfrutar da paz, a gente consegue ter direcionamento, a gente desfruta da presença do Senhor. Mas a partir do momento que Pedro, ele olhou para a força do mar, a força das ondas, a força do vento, quando ele olhou para o cenário, em vez de ele olhar para Jesus, ele começou a afundar. E eu acho isso muito interessante. Em quem estão os seus olhos? Seus olhos estão no tamanho dessa prova que você está passando? Seus olhos estão na situação que você está vivendo nesse momento? O quão difícil tem sido?
Os seus olhos estão em Jesus, que te diz para ter bom ânimo e para que você não tivesse medo, que Ele estava ali contigo. Pedro decidiu sair do barco. Muitos de nós também teríamos a mesma atitude que Pedro. Estava no barco. Não, eu vou ao teu encontro, Jesus. Eu vou. Mas será que nós estamos indo ao encontro de Jesus com os olhos fitos nele? Ou duvidando? E Jesus, vendo que ele começa a submergir, quando ele começa, reparando porém na força do vento, teve medo, e começando a submergir, ele gritou: salva-me, Senhor. E Jesus prontamente, a Bíblia vai dizer, estava ali prontamente, Jesus pega Pedro. E quando pega Pedro, Jesus diz assim: homem de pequena fé, porque duvidastes? E aquilo também serve para nós. Jesus não deixou Pedro afundar. Ei, Jesus também não vai te deixar te afundar. Sabe por quê? Porque ele disse para você ter bom ânimo. Ele te direcionou a passar para o outro lado. Ele direcionou aqueles discípulos. Aqueles discípulos não foram por teimosia. Aqueles discípulos não estavam em desobediência a Jesus. Eles estavam obedecendo a uma ordem de Jesus. Jesus mandou eles irem, que eles iam se encontrar do outro lado. E quando o vento vem, a tempestade vem, Jesus vem ao encontro deles. Eles estavam indo ao encontro de Jesus. Jesus vem ao encontro deles quando vê aquela tempestade. E anda por cima do mar, mostrando o seu poder, a sua soberania, o quanto ele é maravilhoso. Mas muitas vezes, meus irmãos, como Pedro, em alguns minutos de descuido, em alguns minutos de cansaço, em alguns momentos difíceis, a gente tira os olhos de Jesus e coloca os nossos olhos na situação. Mas o Senhor está te falando: ei, sou eu. Ó, foque em Jesus. Foca em Jesus. Olhe para Jesus nessa noite. Nesse momento que você estiver assistindo o vídeo, não sei se você vai assistir durante o dia, durante a tarde, durante a noite, mas nesse momento que você estiver assistindo, foque os olhos em Jesus. Porque se você for olhar para a situação que você está enfrentando, você vai naufragar. Mas se você olhar para Jesus, você vai ver ele andando por cima do mar para ir ao teu encontro, para se encontrar contigo. Porque ele te ama. Meu querido, eu acho interessante que ele fala para Pedro: por que você duvidou? Ele tinha falado: sou eu. Jesus tinha falado: sou eu. Tenha bom ânimo. Jesus falou com eles, eles conheciam a voz do mestre, mas o medo, o perigo, a situação, eles olharem para a situação, fizeram eles não reconhecer a voz do mestre. Cuidado. Quando a gente olha para a tempestade, quando a gente olha para os ventos contrários, a gente não ouve a voz de Jesus nos direcionando e dizendo qual é a vontade dele, e dizendo que ele está conosco. E é por isso que a gente muitas vezes duvida e pergunta: mas Deus, o Senhor não está vendo? O Senhor não está entendendo? Ei, a gente confia em Deus só quando está tudo bem? É assim? Não pode ser assim, meu querido. Ele é Deus, ele é soberano, ele é maravilhoso. Então confie no Senhor. Confie no Senhor. Fite os olhos nele. Ouça a voz dele. Ouça o que ele está falando contigo, porque eu sei que ele está falando contigo. O vento soprou ao contrário, você não imaginava, você não esperava, mas Senhor, eu ouvi a tua voz. E eu estou passando por essa prova, e eu estou passando por essa luta. Eu pedi teu direcionamento. Ei, os ventos contrários sopram, mas isso não significa que Jesus te deixou sozinho. Ele está andando por sobre as águas, ele está vindo ao nosso encontro para nos ajudar nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, nas nossas preocupações. E aí, quando eles subiram no barco, cessou o vento. Quando Jesus entra no nosso barco, meu querido, a tempestade tem que se acalmar. Quando Jesus vê que a gente não consegue
Quando Jesus vê que a tempestade está tão grande, está tão forte, Ele vem ao nosso encontro para nos socorrer. Quando Pedro clamou ali, Jesus segurou ele pela mão, não deixou ele naufragar, não deixou ele afundar. Mesmo Pedro não, duvidando. Mas Jesus estava ali. E ele tinha dito que eles deviam ter bom ânimo, que não devia ter medo. E é isso que ele nos diz: tenha bom ânimo, não tenha medo. Eu sou o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é Deus. E Ele nos ajuda nas nossas causas. Ele nos ajuda na nossa tempestade. Agora, é interessante que existe aqui princípios. O primeiro é a obediência. Jesus compeliu eles, mandou eles e eles foram. O segundo é ter fé. Porque se você não tiver fé, não adianta você ir, apenas obedecer, se você não tiver fé. Porque se você não tiver fé, você vai até caminhar um pouquinho sobre as águas, mas aí você vai afundar. E, por fim, eles sobem no barco. Jesus entrou naquele barco. Jesus entrou naquela situação. Jesus está entrando na tua causa. E aquele vento cessou. E todos os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Tem coisas que só Jesus pode fazer. E eu acho interessante é que Jesus deu a primazia em passar um tempo com o Pai. E logo após passar esse tempo com Deus, Ele chegou no momento e na hora certa e fez esse milagre. E as pessoas puderam ver, aqueles discípulos puderam contemplar. Muitas vezes esse vento contrário que você está passando, que está acontecendo na tua vida, é para que as pessoas possam ver a glória de Deus, o quanto Deus é maravilhoso. Meu querido, então é isso. Mesmo que o vento sopre contrário, lembre-se sempre, tenha bom ânimo. Jesus está contigo, não tenha medo. Apenas ouça a voz e o direcionamento de Deus para a sua vida e ande em obediência com Deus, vivendo pela fé. Você não precisa compreender o que vai acontecer lá na frente. Você só precisa saber que Ele é Deus, que Ele é o Deus que acalma o vento, que acalma o mar, que acalma a tempestade. Então fique bem, fique na paz, na certeza de que Deus, Ele é muito maravilhoso, que Ele é contigo e que Ele tem o poder de fazer esse vento contrário parar. Amém.